O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Queridos irmãos e irmãs, dentro das festividades do Natal, a Igreja nos proporciona a possibilidade de celebrarmos a festa da Sagrada Família neste domingo. E ao mesmo tempo nós somos convidados a 2 reflexões. A primeira é que Deus escolheu a via da humanidade para se fazer homem. Logo, necessitou de uma família humana, porque esse é o processo natural da nossa humanidade. Necessitamos de um ambiente chamado família, no qual crescemos, aprendemos, somos cuidados e assim possibilitamos o nosso desenvolvimento humano, espiritual. E a segunda perspectiva é fazer um confronto diante da palavra que acabamos de ouvir com a nossa família real. Ninguém aqui é filho de chocadeira, como diz o ditado. Todo mundo tem uma família. E diante da palavra que hoje você escuta,
Como está a realidade da sua família? As leituras que foram proclamadas, elas são muito ricas sobre a temática da família. A primeira leitura, retirada do Antigo Testamento, do Eclesiástico, evoca o mandamento, honrar pai e mãe. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Quem honra o seu pai terá alegria com os seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Isso daqui nos remete a um dos 10 mandamentos. Depois, a sabedoria sapiencial da palavra nos traz a indicação de como lidar com os nossos pais idosos. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensível para com ele. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Então a primeira leitura nos pontua diante do mandamento, mas ao mesmo tempo diante de uma prática: como lidar com os nossos pais na velhice. A segunda leitura, que foi retirada da carta de São Paulo aos Colossenses, vai nos trazer indicações práticas para nos ajudar na vivência da família, que às vezes é desafiante. Então nos disse a segunda leitura: revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. As virtudes que somos convidados a praticar no cotidiano da vida e da família, principalmente quando passarmos por algumas situações mais delicadas, e não permitir com que o nosso afeto ferido, machucado, nos governe nas relações familiares, como muitas vezes acontecem. Mas é preciso permitir com que estas virtudes que a palavra nos apontam sejam as virtudes a nos orientar no relacionamento cotidiano. Mas agora eu vou me deter no Evangelho. Porque o texto de hoje traz a temática da família, mas nos confronta diante de vários aspectos delicados. E eu vou fazer esse exercício com vocês, de voltar ao texto e de tirar dele os elementos concretos que dialogam com a nossa realidade e que ao mesmo tempo nos abrem os horizontes para que a força da palavra seja concretizada no nosso modo de ser e de viver em família. Tome agora o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 43, a primeira parte do texto. Encontraram? Vamos juntos, esses 3 versículos. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Paremos aqui. A família de Nazaré era uma família religiosa. E todos os anos, como era do costume dos judeus,
por ocasião da festa da Páscoa, eles iam para onde? Para Jerusalém, para o templo, para celebrar a festa que fazia memória da libertação do povo de Deus. Qual é a programação das nossas famílias por ocasião da Páscoa? Nós temos o hábito do templo, da relação com o Senhor, da vivência litúrgica de uma Semana Santa que é capaz de nos alcançar o coração, ou a Páscoa é feriado para a gente viajar, para a gente ir para a roça, para a gente ir para a casa de parente, ou tantas outras coisas mais. A família de Nazaré, tendo uma prática religiosa, vivia o ápice desta fé, que era a Páscoa com centralidade. E eles tinham o costume. A fé não era esporádica entre a família de Nazaré, de vez em quando sobrasse tempo, quando desse para ir. Não, a fé fazia parte do costume daquela família. E hoje, como estão as nossas famílias? A fé, a prática religiosa é do costume da família ou é de vez em quando? Estão vendo como os elementos do texto dialogam com a nossa realidade e nos proporcionam também uma cutucada para que a gente avance nesse caminho. Esta família tinha uma adolescente de 12 anos. Muitas mães e pais dizem que um dos períodos mais desafiadores para lidar com os filhos é o período da adolescência. Para o judeu, a idade de 12 e 13 anos era considerada a idade que iniciava o processo de maturidade na fé. Por isso, o Evangelho nos aponta Jesus com esta idade. O adolescente chamado Jesus, por ser educado por seus pais no costume da fé, não era um adolescente rebelde que fazia o que queria, onde os pais ficavam escravos da rebeldia do adolescente, como a gente vive hoje. Esta semana eu presenciei uma cena de um pai com a filha de 11, 12 anos, e tudo que desagrada a menina, ela emburra, dá o showzinho e vai todo mundo atrás dela, alisando, adulando, passando a mão na cabeça, para que ela melhore o humor. O Evangelho nos aponta uma adolescente sobre a tutela dos pais, que tem a fé como elemento e como fundamento da vida. Logo, esta mesma fé faz parte do costume dos pais, mas faz parte do costume do filho adolescente. Talvez este seja o desafio de muitas famílias. A fé faz parte do costume dos pais, mas a fé não faz parte do costume dos filhos, do costume dos netos. Como o Evangelho é iluminador para o nosso tempo. Padre, o que fazer? Vamos avançar no texto para descobrir
como ele nos orienta diante da nossa pergunta, o que fazer? Tomemos os versículos 44 a 46. Leiamos juntos. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Esta segunda parte do texto é iluminadora, porque vai nos dar 2 dicas práticas para a vida. Primeira indicação: a fé desta família era uma fé de caravana. Eles foram a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa com a comunidade de fé de Nazaré. E nesta comunidade todo mundo se comprometia. Sabe por que Maria e José só foram perceber que o menino não estava na caravana à noite? Porque a comunidade de fé, todo mundo cuidava de todo mundo. Então não precisava da criança ficar sobre os olhos dos pais, como a gente faz hoje, que não pode perder a criança de vista. Porque na comunidade de fé, numa fé de caravana, todo mundo cuida de todo mundo. Então somente à noite é que a criança vinha para ficar perto dos pais. Durante o dia estava no meio da meninada, brincando, andando. Os mais velhos que estavam próximos não cuidavam apenas dos seus filhos, mas cuidavam também dos filhos dos outros. E de repente nós somos convencidos que até devemos fazer um caminho de fé, mas a nossa fé está perdendo a dinâmica da caravana. E eu quero dar um testemunho bonito para vocês de uma visita que eu fiz ao hospital no dia do Natal. Esta pessoa está lutando contra o câncer, e ela me deu um testemunho que me marcou muito. Ela me disse: padre, eu passei por uma situação tão grave diante do meu tratamento que eu imaginava que eu não iria resistir. Mas o que me segurou foi a fé, e foi saber que eu tenho uma comunidade que está rezando por mim. E estes 2 elementos me fortaleceram muito diante da minha fragilidade e da minha doença. Uma fé de caravana. E hoje nós somos convidados, olhando para o testemunho de Maria, de José e de Jesus, sairmos de uma prática religiosa anônima, às vezes só de cumprir o protocolo ou o preceito religioso, e de nos inserirmos numa fé que seja uma fé de caravana. O evangelho de hoje é lindo. Depois disso, perceberam que o menino não estava na caravana, então os pais voltam a Jerusalém para procurá-lo. E 3 dias depois, ele é encontrado onde? No templo. O templo era a igreja dos judeus, era o lugar mais importante onde eles iam em Jerusalém, porque era o lugar onde se meditava a palavra, onde se vivia a fé em caravana, onde se oferecia o sacrifício a Deus. E onde que eles encontraram o adolescente Jesus, de acordo com o texto que nós acabamos de ler? Estava no templo, sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. E todos que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência
e com sua resposta. Esse menino ensina aos pais de hoje a lidar com os seus filhos, a possibilitar que o templo tem uma singularidade que é diferente de todos os outros espaços físicos. Porque talvez hoje as crianças não saibam diferenciar o templo, a igreja, do parquinho da escola. As crianças acham que o ambiente do templo, que o ambiente sagrado é um ambiente comum como os demais. Então aqui a gente pode deixar fazer gato e sapato. Não, está errado. A fé que fazia parte do costume da vida e da família de Maria, de José e de Jesus, a fé que era vivida de maneira comunitária, porque era uma fé de caravana, ensinava às crianças, ensinava aos adolescentes o que é o templo, a sua sacralidade, a sua importância, o seu valor, que é lugar de escutar, porque é o lugar por excelência aonde nos é comunicada a palavra. E hoje talvez nós formemos as crianças de uma maneira muito mal educada com o ambiente do templo e da igreja. O testemunho do evangelho desta família, deste menino, deste adolescente, precisa ser iluminador para as nossas famílias. O templo não é qualquer lugar, mas é lugar sagrado, é lugar de encontro com a comunidade, é lugar de escuta com a palavra. E as nossas crianças, por não terem o costume do templo, da vivência da fé cotidiana, não sabem diferenciar a igreja do parquinho da escola. Então é necessário que esse evangelho também nos abra os horizontes. Vamos agora à segunda parte do texto, caminhando para o final. Tomemos os versículos 48 a 50. Vamos juntos? Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agistes assim comigo? Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. O evangelho de hoje é fenomenal, porque agora nos apontam duas situações que nós também enfrentamos. Vocês observaram que Maria e José estavam angustiados e foi falar com o menino da sua angústia? Talvez hoje a gente tenha essa dificuldade, como pai, como mãe, de tratar com os nossos filhos das nossas angústias de pais. Porque padre, eu quero poupar o meu filho, a minha filha do sofrimento. E a gente vai criando a meninada dentro de uma bolha de sabão, querendo poupar de tudo. E de repente, quando tem que lidar com a dureza da vida, que não é fácil para ninguém, minha gente, por ter sido poupado demais pelo pai e pela mãe, vão se tornar idosos adolescentes. Porque hoje o número de filhos com 30, 40, 50 anos vivendo sendo financiados pelos pais. Porque enquanto tiver alguém que paga a conta, metade dos problemas estão resolvidos. E vai chegar uma hora que não vai ter o pai e a mãe para financiar mais, para passar mais a mão na cabeça. E se estes filhos não tiverem passado
por um processo de maturidade, para saber lidar com as durezas da vida, vão adoecer psicologicamente. Maria e José apontam para o filho: nós estávamos angustiados. E o menino agora vai responder: por que vocês estavam me procurando? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Como é que Jesus chama o templo? Casa do meu pai. Nós ensinamos as nossas crianças e os nossos adolescentes a reconhecerem o ambiente do templo e da igreja como casa do meu pai. Vocês estão percebendo o valor afetivo de Jesus com o templo? O valor simbólico do templo para a vida de Jesus é a casa do meu pai. Tem intimidade, tem proximidade, tem amor, tem afeto, tem relação. Muitas vezes os pais chegam aqui desesperados nos atendimentos dizendo: padre, eu não sei mais o que faço porque os meus filhos não querem vir à igreja. Pode ser que o nosso desafio hoje seja o contrário do que o Evangelho está nos propondo. Enquanto Jesus, o adolescente, educado por uma família de fé, reconhece o templo como casa do meu pai, os nossos adolescentes hoje façam o contrário. E aí você, como pai, como mãe, não deixe de externalizar da sua angústia para os seus filhos, porque a perseverança daqueles pais, Maria e José, foi de ir ao encontro do filho até encontrá-lo. E depois nos disse o texto: porém eles não compreenderam as palavras que Jesus lhe dissera. Você que é pai, você que é mãe, não precisa compreender tudo dos seus filhos, porque cada pessoa humana é um mistério. E tem situações que você, como pai, como mãe, na relação com o seu filho, com a sua filha, vai ser de não compreensão. Mas isso não pode te tirar o chão. Isso não pode te levar ao desespero. Maria e José também não compreenderam o que estava acontecendo com Jesus naquele momento. E de repente você, como pai, como mãe, terá alguma situação na vivência com os seus filhos que você também não compreenderá. E aí é bom que o Evangelho de hoje tire esse peso das suas costas, porque muitas vezes pode gerar culpa. Padre, o que eu deixei de fazer? Padre, por que a situação está assim comigo? Será que eu não fiz isso? Será que eu não fiz aquilo? Tire esse peso que de repente você está carregando, iluminado pela luz do Evangelho, e abra o seu coração para estas indicações práticas que o Evangelho já nos apontam desde o início. Vamos ao final do texto? Tomemos aí agora versículos 51 e 52. Leiamos juntos. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Esse evangelho de hoje me marcou muito, porque eu também tenho família, eu também lido com os dramas que vocês lidam.
E de repente, na condição de padre, muitos da minha família me pedem ajuda. E o evangelho de hoje me deu uma chave de leitura que eu nunca tinha observado. O menino Jesus desceu e era-lhes obedientes. 2 movimentos: descer e ser obediente. E eu quero dar essa indicação prática para você, diante do evangelho que nos orienta, olhando para a sua realidade de pai, para a sua realidade de mãe, para a sua realidade de filho, de filha. É preciso descer e obedecer. E de repente o nosso mundo de hoje quer nos ensinar o contrário. É preciso subir sempre, aparecer mais do que os outros. E como as crianças, os adolescentes gostam de aparecer. Vocês já observaram isso? E o evangelho diz: descer. Enquanto os pais e as mães se tornam reféns dos filhos, o evangelho diz: é preciso obediência. Não é fácil como família ouvir o evangelho de hoje. Por quê? Porque ele toca em muitas fragilidades das nossas famílias. Mas toca em que sentido? Nos dando a possibilidade de elementos que podem fazer a diferença para melhor. Quantos elementos nós pontuamos desde o início do evangelho? Uma família que tinha o costume da vivência da fé, uma família que vivia o acontecimento mais importante da sua vida, da sua fé, que era a Páscoa, como um processo habitual que fazia parte daquela família. Vimos que esta fé que nos aponta o evangelho é uma fé de caravana. Tudo indicação prática para nos ajudar no cotidiano da família. Este menino reconhecia o templo como casa do seu pai, então foi educado pela família dentro de um processo onde a religiosidade e a prática da fé era um elemento que fazia parte da vida daquele menino. Por isso que ele gostava do templo, porque reconhecia o templo como casa do pai, e era o seu pai. Vimos que as angústias que temos ao longo do nosso cotidiano, elas também podem ser partilhadas com os nossos filhos, e não poupá-los do sofrimento e da dureza da vida, a sua história toda. Tem situações que de repente não compreenderemos, mas vamos confiar como Maria e José confiaram. Indicação prática. E agora é preciso descer e obedecer. E o que isso gera na vida da pessoa? Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Ontem eu conversava com um padre sobre o evangelho de hoje, e eu dizia para ele: olha, a preocupação que as famílias têm hoje é muito voltado para o crescimento da estatura. Então tem que ter a melhor escola, a melhor roupa, o melhor presente, tem que fazer inglês, tem que fazer dança, tem que fazer teatro, tem que fazer isso, fazer aquilo. Hoje o foco está muito no crescimento da estatura da criança, mas você não vê o mesmo foco para que aquela criança cresça em sabedoria e cresça também em graça. Então, se o crescimento que a família proporciona é só de estatura, será um crescimento manco.
Porque de repente vai ter a melhor educação, a melhor roupa, o melhor inglês, a melhor professora de dança, de teatro, disso ou daquilo, mas falta a sabedoria e a graça. Você, como pai, como mãe, como família, deseje para sua casa um crescimento íntegro, completo, que a sua família cresça em sabedoria, estatura e graça. Vamos repetir essas 3 palavras do Evangelho: sabedoria, estatura e graça. Mais uma vez para você decorar: sabedoria, estatura e graça. E agora eu encerro com uma frase de Bento XVI. Bento diz assim: esse Evangelho nos fala qual é a vocação da família: acompanhar cada um de seus membros pelo caminho da descoberta de Deus e do desejo que Ele lhes predispôs. O que é isso, Padre? A missão da nossa família é ajudar a cada pessoa que vive na nossa casa a encontrar a vontade de Deus para a sua vida. E ao encontrá-la, ao aceitá-la, se abrir a novidade que esta vontade realizará na sua história. A família de Jesus o ensinou a buscar as coisas do Pai de tal modo que Jesus manifestou no templo o seu desejo de permanecer com constância na presença do Pai. Como é que ele respondeu Maria e José? Não sabeis que devo estar na casa do meu Pai? Não sabeis que devo fazer a vontade do meu Pai? Você, como pai, como mãe, quer que os seus filhos façam a sua vontade, sejam escravos dos seus projetos e dos seus desejos como pai, como mãe, para a vida deles? Ou você, como pai, como mãe, ensina os seus filhos a fazerem a vontade do Pai? Que nesta manhã de domingo, a festa da Sagrada Família te ajude a viver em família. Vamos pedir então esta graça? Pode agora deixar o seu folheto de lado e por um instante reflita: como é que está a sua família? Se você é pai, é mãe, como é que está a sua relação com seus filhos? Se você é filho, como é que está a sua relação com seus pais? Se você é esposo, esposa, como é que está o seu casamento? Peça o que o Evangelho de hoje te ensinou, para que a sua família seja o lugar oportuno, onde se manifesta a vontade de Deus, a vontade do Pai, como foi manifestada na família de Nazaré. E nenhuma família comece qualquer de repente, e nenhuma família termine por falta de amor, e o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, e nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no
família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Cantemos juntos, pedindo esta graça. Abençoa, abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor,